Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. E se você tá aqui, é porque você gosta ou porque você quer aprender, não é mesmo? E nessa aula de hoje eu vou esclarecer as suas maiores dúvidas sobre pães de fermentação natural ou sobre o levain, o fermento natural. Galera, o negócio é o seguinte, é muito importante que você tenha aí o seu caderno e a sua caneta na mão. Por que, Ana? Por que eu preciso de caderno e caneta na mão? Fala aí, eu tô escutando, tá tudo certo. Quando a gente escreve aquilo que a gente escuta, ajuda a gente a reter aquele conhecimento. E depois a gente pode usar esse conhecimento como referência futura. Então, tudo que eu vou te ensinar aqui hoje, você pode usar como referência lá na frente quando você for colocar a mão na massa. Olha só, uma pergunta aqui, ó. Viajei 15 dias... alimentei o meu levain à noite e ele está bombando. Posso fazer pão? Olha só, essa pergunta é uma pergunta muito importante. Aparentemente, né, a pessoa falou que ela viajou, ficou 15 dias fora, voltou ontem à noite, ela foi lá e alimentou o fermento dela, acordou, hoje ele tá bolhudo. E ela tá perguntando se ela pode fazer pão com ele. Aí você fala assim, se ele tá bolhudo, pode, né? Certo ou errado? O que vocês acham? Aí, eu vou colocar aqui a resposta. Será que pode ou será que não pode, gente? Não pode. Não pode. Por que não pode? Ele estava bolhudo, Ana. Porque, olha bem, não é só o fermento crescer. O fermento, gente, ele tem um tempo de crescimento dependendo da proporção que é alimentado, tá? Então, por exemplo... tem fermento, ele fica pronto em 4 horas, quando ele tá bombadão, por causa da forma que ele foi alimentado. Então ali, ó, se ele demora 4 horas pra ficar bolhudão, no pico lá, pronto pra fazer pão, se normalmente seu fermento demora 4 horas pra chegar aqui, durante a noite um fermento que ficou muito tempo sem ser alimentado, muito provavelmente esse fermento demorou muito mais do que 4 horas. Ele está lento. Só que quando você acordou de manhã, olha que lindo! Ele está bolhudo, ele está no pico, eu posso fazer pão com ele. Muito provavelmente ele está pouco potente, tá? E você nem viu, porque você estava dormindo e você demorou lá 8, 9 horas para chegar e provavelmente ele demorou 8, 9 horas para chegar no pico. Só que você lembra? Tem que saber o tempo do seu fermento. Se o seu fermento demora 4 horas para chegar ao pico de fermentação, que é o ponto máximo, que é o ponto de ebulição, que é o ponto que ele está prontinho para ir para um pão e fazer uma fermentação maravilhosa, se esse mesmo fermento ficou tanto tempo sem ser alimentado e muito provavelmente demorou lá 8 horas para chegar nesse ponto, ele está pouco potente, ele está fraco. Então você não pode simplesmente decidir fazer pão com ele. Na verdade, sim, cara, você até pode, mas você pode correr um risco grande também de você não ter um pão legal. Porque você fez um pão com um fermento pouco potente. Então, assim, olha, vamos fazer assim? Vou te dar aqui na via de regra, tá? Eu não gosto muito de regra, eu gosto de diretrizes e sugestões. Se você ficou mais de 6, 7 dias sem alimentar o seu fermento, ele ficou lá escondidinho na geladeira, uns 7 dias... Então, para você ter bons pães, alimenta seu fermento pelo menos 2 vezes antes de fazer o seu fermento da massa. Ou alimenta ele 3 vezes, até ele chegar na forma dele, até ele ficar bombadão, fermentar rápido, chegar no pico ali rápido. E aí você vai ter um pão muito melhor do que se você simplesmente chegar de viagem 15 dias depois de alimentar o seu fermento pela última vez, deixar ele a noite inteira fermentando e fazer pão com ele. Ana, usei farinha velha. Não pode, né? Meu fermento desandou e o pão também. Adorei, adorei. Então, vamos lá, gente. Vamos falar sobre farinha velha. Farinha velha. Pode ou não pode usar farinha velha? Então, pode ou não pode usar farinha velha? Agora eu gostei dessa brincadeira, porque eu adoro fazer o pode ou não pode, né? Aí eu vou colocar aqui. Pode ou não pode usar farinha velha. E eu vou contar pra você. O que eu já aprendi no mundo inteiro sobre isso, né? Eu já estudei nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, com os maiores padeiros que tem no mundo hoje, que são meus ídolos, inclusive, né? Que acabaram virando meus amigos. Então eu estudei com esses caras. E eu fiz questão de fazer essa pergunta para eles. E aí eu tenho a resposta também, inclusive, na minha própria experiência. Então vamos lá. Pode ou não pode usar farinha velha? Olha,
pode. Você pode usar a farinha velha sim. Agora, o pão da nossa colega desandou. Pão da nossa colega desandou. Então, como que eu posso usar farinha velha para fazer pão? Depende da sua farinha, depende de quão velha é a farinha. Então, assim, e depende de como que você guarda a sua farinha, tá? Se você tá pegando uma farinha de 1 ano de vencida e que ficou lá no calor, ficou lá na umidade, né? Aí eu não recomendo que você use de jeito nenhum, porque essa farinha realmente já passou do ponto total, tá? Mas você tem aí uma farinha que tem 1, 2, 3 meses de vencida, tá num lugar fresco, seco, muito bem embalada, é uma farinha branca, de boa procedência, de boa qualidade. Você tá fazendo pão aí na sua casa para seu consumo próprio, não é nem para vender. Então, você pode usar uma farinha mais velha, sim. E aí você testa. O máximo que vai acontecer é igual a nossa amiga descobriu, que a farinha estava tão velha que desandou o pão. E se é que foi a farinha velha, tá? Porque às vezes não foi, às vezes foi. Se ela tem experiência suficiente para saber que foi realmente a farinha, tudo bem, foi a farinha, mas às vezes foi outra coisa. São muitas as coisas que podem dar um problema no seu fermento ou na sua massa de pão. Mas, porque, gente, eu quero falar, tem uma frase que é bem interessante para esse caso. Correlação não é causalidade. A minha farinha estava velha, o meu fermento desandou. A minha farinha estava velha, o meu pão desandou. Isso é uma correlação, mas não é causalidade. Ou seja, talvez não seja porque a sua farinha estava velha que o seu fermento não cresceu direito ou porque o seu pão desandou. Talvez seja, tá? Isso é uma correlação, mas não é garantia de causa. Então, você tem que ter todo um processo, né, que você vai seguir. Você tem que seguir um método, você tem que adquirir um pouco de experiência para você determinar se realmente essa foi a causa do seu pão ter desandado ou do seu fermento ter desandado. Pode ser que a sua temperatura mudou, pode ser que você colocou mais água, menos água, pode ser que a água que você está usando não está legal, né? Tem muitas coisas que podem influenciar o seu pão e o seu fermento. Não é só a farinha, tá bom? Meu levain está dobrando em 4 ou 5 horas, mas não está dando aquela teia. Tá errado? Então, olha só, gente. Essa teia, né, quando a gente vê a estrutura do levain, né, quando a gente vê as bolinhas ali dentro do levain, significa que é um fermento que é mais estruturado. É um fermento que dá essa teia. Um fermento mais liquidão, por exemplo, a teia até acontece, mas ela é muito difícil você perceber, porque quando você coloca a colher lá dentro e tira, ele já perde a estrutura porque ele é um fermento mais líquido, tá bom? Então, a teia vai depender da hidratação do seu fermento. E claro, se ele fermentou direitinho e tudo mais. Vai depender da farinha que você usa. Se você está usando uma farinha muito fraca ou uma farinha muito forte, também vai influenciar se vai aparecer a teia ou não vai aparecer. Não importa se apareceu uma teia. O que importa é o seu fermento fermentar no tempo certo, chegar no pico, no ponto máximo de fermentação, num tempo que você já conhece, que é previsível para você. E mais importante, que ele te dê bons pães. E você vai saber lidar com o seu fermento, e aí ele vai te dar bons pães. Porque também não adianta você ganhar um fermento de presente e não saber o que você faz com ele. Tá? Agora, essa questão de teia, depende da estrutura da massa do seu fermento. Pra você ver a teia ou pra você não ver a teia. Então tá, então vamos lá. Vou para a próxima pergunta. Você já usou ou tem alguma opinião sobre o levain feito com fruta? Então, vamos lá. Eu já usei sim fermento feito com água de fruta. Gente, não muda muita coisa no pão lá no final, depois que o fermento tá maduro, depois que você cuida dele e tudo, é tudo a mesma coisa. O fermento feito com água de fruta, se você não souber fazer, você corre um risco dele estragar mais fácil, dele mofar, dele não ficar legal. Ele também forma muito gás, muito rápido. Então pode ser que exploda a garrafa que você está fazendo ou o pote que você está fazendo. Existe uma forma um pouco diferente de fazer o fermento com água de fruta. Eu não recomendo, eu acho desnecessário. Inclusive, né, eu já estudei isso no mundo inteiro. Já fiz fermento com padeiros muito experientes do mundo inteiro. E a galera que é muito experiente, é aquela história, gente, farinha e água e conhecimento. É assim que você cria um fermento do zero. Com farinha, com água e com conhecimento, entendimento do processo. Não precisa fazer fermento com água de fruta,
com mel, com suco de cana, com nada disso, tá? Você consegue ter um fermento maravilhoso nas suas mãos em alguns dias, usando farinha, água e conhecimento. Por que você descarta quase todo o seu fermento? Essa é uma ótima pergunta. Outro dia eu mostrei eu alimentando o meu fermento, o Slow, né? E eu tirei um montão dele do potinho, descartei e aí eu fui lá e coloquei água, alimentei com farinha e tudo mais. E aí, galera começou a mandar mensagem no privado. Ana, você tirou um monte do seu fermento, por que você fez isso? Então, eu não faço isso sempre. Quando eu tiro a maior parte do fermento, deixo só um pouquinho mesmo, é porque eu não quero gastar muita água e muita farinha, porque eu estou apenas fortalecendo o meu fermento para mantê-lo em temperatura ambiente, fazendo alimentações com pouquinha farinha, pouquinha água e pouquinha isca, tá? Porque se eu coloco muito fermento, eu vou precisar de muita farinha e de muita água, é simples assim, tá bom? Então, quando eu não quero ter muito fermento, eu uso muito pouca isca, muito pouca água e muito pouca farinha. Se eu quero muito fermento, aí eu uso muita isca, muita água e muita farinha. Por exemplo, quando eu vou fazer muito pão, eu que decido. E quando eu alimentei o fermento e tirei quase todo e descartei, é porque ele ia passar a noite fermentando. Então eu queria uma isca bem pequenininha. É isso, é só isso, tá bom? Eu também gosto sempre de descartar um pouquinho do fermento. Quando eu descarto, eu faço um backup na geladeira. Se o pote que eu estou usando em temperatura ambiente cair no chão e quebrar, eu tenho backup na geladeira. Isso já aconteceu, tá? Isso acontece com os meus alunos todos os dias. Ele fala, meu fermento caiu no chão e quebrou. Você tinha backup na geladeira? Então, é por isso que a gente tem que fazer sempre um descarte do nosso fermento, mesmo que seja um pequeno descarte, para garantir que a gente tem um backup na geladeira, caso aconteça alguma coisa com o fermento que está em temperatura ambiente. Alguém jogar fora, sei lá, né, gente? Tudo pode acontecer, tá bom? A fermentação é para eliminar o glúten. A fermentação natural vai reduzir o teor de glúten dependendo do tempo que a sua massa fermentar. Se você fizer, especialmente se fizer uma fermentação longa, né, inclusive fazer um pouco dessa fermentação na geladeira, você vai, além de trazer uma série de benefícios para sua massa de pão, você vai sim, né, ter uma quebra, uma redução do teor de glúten da massa do pão. Mas eu não vou te falar que ele vai ser 100% sem glúten. Apesar de que, óbvio, que se você deixar uma massa fermentar indefinidamente, naturalmente, com muito tempo, muitas e muitas horas, ela vai ficar um líquido e o glúten vai ter saído daquela massa. Ele vai ter sido quebrado por muito tempo de fermentação. Mas aí você também não vai conseguir fazer nada com essa massa. Então, fato é que está sendo comprovado por estudos científicos no mundo inteiro que quanto mais tempo a gente fermenta uma massa de pão de fermentação natural dentro de um parâmetro que dê para ele continuar mantendo a sua forma, menor vai ser o teor de glúten desse pão. Mais digerível esse pão será. Mais fácil dele ser processado pelo nosso organismo ele será. Então, a maioria das pessoas tem intolerância a glúten, passam mal comendo pão comum e não passam mal comendo pão de fermentação natural, justamente porque durante o processo de fermentação existe uma redução do teor de glúten da massa, tá bom? Mas o objetivo da fermentação é muito maior que esse, tá? Então, assim, hoje eu não vou falar de todos os benefícios da fermentação natural, não tem como, mas um deles é reduzir o teor de glúten do pão e fazer esse pão mais fácil de digerir. Muito legal, né? Qual o tempo máximo que pode se fazer uma autólise? Vamos lá, o que é autólise? Primeiro, o que é autólise? Autólise é a hidratação da farinha com água. O que a gente faz? A gente coloca a farinha, coloca a água, mistura assim grosseiramente, deixa um tempo e depois desse tempo vai haver a hidratação da farinha e o início da formação do glúten, né? Que vai criar a rede que vai dar sustentação aos gases produzidos durante a fermentação. Então, a autólise, uma das razões de existir da autólise é acelerar, né, essa produção do glúten, né,
ajudar já a adiantar o serviço. Para quê? Para até diminuir tempo de sova, tirar a necessidade da sova, por exemplo, né? Enfim, a autólise tem uma série de benefícios, não são só esses, mas esses são alguns desses benefícios da autólise. Tempo máximo de autólise. Eu não gosto de fazer autólise muito longa. No meu curso eu mostro para os meus alunos que dá para fazer autólise de 4 horas e pouco. Mostro e provo que dá para fazer, mas não é necessário. Você pode fazer autólise a partir de 30 minutos, você já tem bons resultados, tá? Não precisa deixar uma massa durante 10 horas, 12 horas em autólise antes de colocar fermento, antes de colocar os ingredientes. Na verdade, uma autólise extremamente longa pode atrapalhar a elasticidade da sua massa. Aí você vai falar, o que é elasticidade, Ana? Elasticidade é a capacidade que a sua massa tem de segurar a sua forma. Quando você deixa a massa muito tempo em autólise, as enzimas começam a atuar naquela massa, existe uma quebra de estrutura, vamos dizer assim, da massa, a massa fica mais extensível, tá? Ela estica e não volta mais. Quanto mais tempo de autólise você fizer, mais extensível vai ser a sua massa e vai chegar num ponto que ela não vai manter mais a sua forma. Então, assim, você vai acontecer uma série de reações ali dentro daquela massa que são desnecessárias num tempo muito grande de autólise. Basicamente é isso. Então, começa fazendo uma autólise curta, meia hora, 1 hora, né? Eu ensino para os meus alunos a fazer uma autólise de 4 horas lá dentro do meu curso, mas é porque lá dentro eu ensino para eles tudo nos mínimos detalhes. Em temperatura controlada, né? Uma receita que funciona, com uma farinha específica. Então, assim, para eles estudarem essa autólise. Mas se você tá aí, né, começando agora, às vezes você nem precisa fazer autólise se você não quiser, para começar. É só isso que eu quero te falar. Meia hora de autólise é suficiente. Esse negócio de ficar fazendo autólise aí de 2 horas, de 3, de 4, de 12, desnecessário fazer autólise de 12 horas, tá? E eu já ouvi falar de muita gente promovendo isso, falando, tem que fazer autólise de 12 horas, não sei o que. Não precisa. Não precisa. A partir de 30 minutos você já tem resultado da autólise. Tá bom? Olha só, muito legal essa pergunta aqui, olha só. Ana, por que às vezes a massa do pão fica muito mole após as 12 horas de descanso na geladeira antes do forno? Olha que pergunta boa. Muito provavelmente porque a sua massa está fermentando demais. Muito provavelmente. Muito provavelmente a sua geladeira talvez seja quente, tá? Então, porque tem geladeira mais para fria, tem geladeira mais para quente, não é mesmo? Então, se a sua geladeira tiver mais de 4 graus, se ela tiver lá nos 5 graus, né? Até 7 graus, porque aí é um limite da geladeira também, sua massa vai continuar fermentando. E quanto mais a sua massa fermentar, mais ela vai perder estrutura, tá? E quando ela perde estrutura, ela fica mole. Igual quando a gente mistura o nosso fermento ali, antes dele fermentar, que ele tá durinho, e aí ele fermenta um tempão. E quando ele fermenta um tempão, ele fica mais mole. Fermentação é a mesma coisa. Quanto mais sua massa fermentar, mais molinha ela vai ficar. Se ela fermentar demais, ela vai ficar muito mole. Então você tem que olhar a temperatura da sua geladeira, primeira coisa. E você também tem que olhar se a sua massa já entrou na geladeira muito fermentada. Por isso que você precisa ter conhecimento. Por isso que você precisa ter um método, por isso que receita não te ensina a fazer pão. Nenhuma receita vai te dar todos esses porquês, nenhuma receita vai te dar um entendimento, né, do que acontece durante um processo de feitura de um pão, tá? E é por isso que você tá aqui também, né? Porque aí você vai aprender os porquês, você vai aprender a pensar pão, que é o que eu falo, né? E aí você vai conseguir melhorar a qualidade dos seus pães com esse conhecimento, tá bom? Mas então, já que você falou aí de geladeira, né? Por que 12 horas depois a massa fica muito mole? Muito provavelmente sua geladeira tá quente, sua massa tá fermentando demais. Vambora para mais uma pergunta. Eita, nós! Vamos ver. Aí, vamos lá. O que fazer quando o seu pão fica molengo? O que fazer quando o seu pão fica molengo? Adorei. Primeira coisa que você vai fazer, não joga massa fora. Nunca jogue massa fora. Segunda coisa que você vai fazer, se ele tiver muito molengo, você vai colocar esse pão numa forma. Pode ser uma forma de bolo, se você não tiver forma de pão na sua casa. Pode ser uma forma de pão.
né? Pode ser numa forma de bolo inglês ou numa forma com bolo com furo no meio, que o pão fica maravilhoso, né? Você pode fazer também num tabuleiro, coloca no tabuleiro, aí você coloca lá tomatinho, alecrim, joga um azeite, joga um salzinho, faz uma focaccia dessa massa, mas não joga a massa fora. Isso é ponto número 1, tá? E o ponto número 2, você vai aprender. Você vai refletir por que você deixou o seu pão ficar molengo. Por que seu pão ficou molengo? Eu não sei. Eu não sei o processo que você usou, eu não sei a temperatura de fermentação da sua massa, eu não sei o tempo que você fermentou, eu não sei que tipo de receita você está usando, você está pegando uma receita aleatória na internet, se você realmente, se você é meu aluno e está usando receita do curso, porque se você for meu aluno e está lá no meu curso, então é muito mais fácil. Você vai voltar e ver tudo que eu fiz de novo, ver as suas anotações, porque eu ensino vocês a anotar, inclusive a gente tem, né? Uma tabela para você anotar tudo igual eu faço, e aí você vai refletir sobre o que você fez, comparar com o que eu fiz, e aí você vai falar, ah, olha aqui, ó, quando a Ana fez isso, eu fiz aquilo. Você vai começar a aprender os porquês. Mas se você tá aí aleatoriamente na internet, muito bom você estar aqui comigo, né? Procura anotar os seus passos, aprenda, tá? Aprenda com os seus erros, para você, da próxima vez, evitar os mesmos erros. A gente aprende, gente, não é só acertando. A gente aprende errando também. Mas quando a gente erra muitas vezes a mesma coisa e não sabe por que a gente está errando, não tem como a gente corrigir o nosso erro. E por isso que a gente precisa adquirir conhecimento. Nós, quando a gente nasceu, a gente aprendeu a andar vendo as pessoas andando e tendo os nossos pais ou os nossos cuidadores nos ensinando a andar. Né? A gente aprendeu a falar porque a gente escutou a galera conversando, né? A minha filha, por exemplo, né, a Nina, quando a gente morava nos Estados Unidos, ela nasceu nos Estados Unidos. E aí, ela tava lá começando a falar já, bonitinha demais. E aí, quando a gente veio pro Brasil, foi antes dela fazer 2 anos. A gente veio pro Brasil, ela já falava um monte de coisa, né? Ela falava comigo uma palavrinha ou outra em português, mas a língua mãe dela lá era inglês, porque a gente convivia com muitas pessoas que falavam inglês. Então ela estava começando a falar em inglês. Daí a gente veio pro Brasil e ela começou a pedir as coisas para as pessoas em inglês e ninguém entendia nada que ela falava. O que aconteceu? Ela parou de falar. Ela ficou muda. Ela não falava, ela só apontava e pedia as coisas por gesto durante meses. E eu entendi que ela estava fazendo o quê? Ela estava aprendendo a falar português antes mesmo de começar a falar, porque ela estava escutando as pessoas falando e absorvendo aquilo, né? A gente não aprende nada sozinho, é isso que eu quero dizer. A gente aprende com pessoas e a gente acelera o nosso aprendizado quando a gente aprende com quem sabe. Então, gente, a gente junto aqui aprende muito mais rápido. Se você tá errando e não sabe por quê, você precisa estudar mais, você precisa se capacitar para você aprender com os seus erros. E isso é em tudo na vida, tá? Não é só no pão, não. Eu sou totalmente a favor da busca do conhecimento. Nós estamos aqui em evolução, nós somos seres que estamos aqui nesse planeta, né, nessa passagem pela Terra, para a gente evoluir como pessoa, como ser humano, como profissional. E por isso a gente tem que estudar todos os dias. No pão não é diferente, não tem receita milagrosa. Tem amor, tem dedicação, tem capacitação, tem teste. É assim que a gente evolui. É assim que a gente chega no pão dos nossos sonhos. É assim que a gente realiza os nossos sonhos, qualquer sonho seja esse. Depende de quem? Da gente. Se você é minha aluna, se você é meu aluno, eu falo pra você, né? Você tá meio caminho andado do pão dos seus sonhos, mas você tem que fazer a sua parte. Deus falou, faça a sua parte que eu farei a minha. Não foi? Se a gente ficar esperando o favor de Deus e não fizer a nossa parte, nada vai acontecer. É a mesma coisa no pão, tá bom? A gente primeiro tem que fazer a nossa parte para a gente buscar os resultados, tá bom? Lembra sempre disso. E se a gente não tem conhecimento, aí a gente atrasa muito os nossos resultados. Então vamos lá. Qual a melhor maneira de armazenar a farinha para não ter problemas com bichinhos e mantê-la mais fresca? Então, você pode armazenar a sua farinha num lugar fresco, seco, sem umidade, tampadinha, tá? Essa é a forma mais fácil da gente armazenar a farinha. Aí você fala, ah não, mas eu já faço isso e o meu pão, a minha farinha fica cheia de bichinho.
Então, o que você vai fazer? Você vai colocar a sua farinha na geladeira. Aí você fala, Ana, não tem espaço na geladeira. Então, você vai comprar menos farinha. Pra você ter uma rotatividade maior das farinhas aí, para você não ficar com problema de bichinho na farinha. Mas colocar na geladeira vai aumentar a durabilidade da sua farinha. Se você congelar a sua farinha, aí ela vai durar virtualmente eternamente, enquanto estiver congelada, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer também é colocar a farinha que eu comprei ali no freezer por alguns dias, aí ela congela e mata aqueles bichinhos, os ovinhos dos bichinhos e tal, eles morrem congelados. Aí quando você tira ela do freezer, né, não vai dar bichinho, tá? Já fiz isso várias vezes e funciona super bem. Mas é assim que funciona, né? Quer aumentar a durabilidade eterna? Congela. Mas só da gente manter no lugar fresco e seco já dura bastante. Dura até mais, muito mais do que o prazo de validade. Ou então para de comprar muita farinha e não usar. Ou então vai fazer mais pão. Tá? Meu pão não tem salto de forno. Uso farinha forte, da marca Caputo, e o meu fermento é forte também. O que é salto de forno? Salto de forno é crescimento no forno, né? Essa pergunta é muito boa, por quê? Porque um dos grandes mitos da panificação é que a gente tem que usar farinha forte para fazer um bom pão, né? E essa pergunta já quebra, arrasa, aniquila com esse mito. Não é a farinha forte que vai te dar um pão de bom crescimento, um pão que fica leve, crocante, delicioso, lindo. Não é a farinha forte. É você saber usar essa farinha, né? Se o seu pão não está crescendo no forno, não está tendo salto de forno, mesmo você usando uma farinha super forte e muito boa, como a Caputo é uma farinha muito boa, né? Você está com um problema aí de técnica, né? Você está com um problema no processo de fazer o seu pão, que pode vir desde a mistura até a hora de assar. E aí você que vai precisar analisar aonde que os erros estão sendo cometidos, tá? Se você faz um processo da forma correta, a maior tendência é o seu pão ficar ótimo, tá? Mas se você erra no meio do processo ou em várias etapas do processo, você pode estar usando a melhor farinha do mundo, que o seu pão não vai ficar bom. Você pode ter o melhor forno que existe na história, que o seu pão não vai ficar bom, porque você errou no caminho, tá? Normalmente não é nenhum erro, são vários, tá? Vamos lá. Vi receitas de fermento natural misturando na hora de fazer o pão, usando fermento de saquinho, fermento de indústria. Então, vamos lá. Vi pessoas misturando fermento natural com fermento de indústria. Então, olha bem. É possível você fazer pão usando o fermento natural e o fermento industrializado. Mas você vai estar perdendo muito das características inerentes ao pão de fermentação natural quando você faz isso. Porque quando você coloca fermento industrializado, que é cheio de levedura, no fermento natural, o fermento natural acaba virando um ingrediente do seu pão. Mas ele não vai ser mais o principal agente de fermentação do seu pão. O principal agente de fermentação do seu pão vai ser o fermento biológico industrializado. Com isso, a sua massa vai fermentar muito mais rápido do que ela fermentaria. E aí você vai perder uma série de benefícios que o fermento natural sozinho traz para sua massa de pão, tá? Eu não faço isso no meu dia a dia, não faço, tá? Já fiz muito pão, coloca um pouco de fermento natural como ingrediente e o fermento biológico, né, para acelerar a fermentação, pra você ter um pão gostoso. Afinal de contas, o fermento natural, ele pode se tornar um ingrediente do pão e ele é uma massa pré-fermentada, né? Então, quando você coloca uma massa pré-fermentada dentro da massa do pão que você está fazendo, essa massa pré-fermentada já vai trazer algumas características importantes e vai melhorar a qualidade do seu pão. Mas, nesse caso, repito, o fermento natural não vai ser o principal agente de fermentação do seu pão. A sua fermentação vai ser mais curta, portanto, você não vai ter todos os benefícios que você teria de uma fermentação muito mais longa se ela fosse feita só com fermento natural. E por isso eu não recomendo que você faça disso um hábito. Se você for fazer isso de vez em quando, tudo bem, mas nada se compara. E isso, assim, olha,
Gente, eu tenho que te falar, né? A gente já fez tudo quanto é tipo de teste aqui. Eu já fiz na minha cozinha, já estudei pra caramba, já viajei, né? Nas viagens, nos cursos, nos treinamentos que eu já fiz. Nós já fizemos muitos testes, testando agentes de fermentação diferentes, né? Testando Polish, que é um tipo de fermento que a gente faz, é uma massa pré-fermentada também, que a gente faz com fermento biológico, água e farinha, né? Já testei biga, já testei fermento natural, já testei mistura de fermento natural com fermento biológico direto ali. Cara, nada se compara a um pão feito com fermento natural. Ponto final. Não tem comparação de sabor, de textura, de aroma, de cor do miolo, de tudo. Não tem comparação. Então, quando você faz o pão com fermento natural e você aprende, né? Igual andar de bicicleta, quando você aprende, você não esquece mais. Então, quando você aprende a fazer o pão de fermentação natural, você não vai querer comer outro pão. É só isso que eu te falo. Eu já tô aqui babando, porque hoje eu tenho que fazer pão aqui. Meu fermento tá quase no pico lá. Eu tô babando só pensando no pão que eu vou comer. Tá bom? Posso colocar farinha integral no fermento só para fortalecer e depois continuar com a farinha branca? Essa é uma boa pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Farinha integral. Primeiro eu vou explicar por que eu vou colocar farinha integral no meu fermento. A farinha integral tende a ter mais nutrientes que a farinha branca. Tende não, ela tem mais nutrientes que a farinha branca, porque ela tem a casca. As farinhas integrais boas também têm o germe do trigo. Então elas têm muito mais nutrientes do que a farinha branca. Com isso, ela ajuda na fermentação, tanto do fermento quanto do pão. Se o seu fermento está fraco, uma das coisas que você pode fazer é colocar um pouco de farinha integral, né? Mas o que eu faria, né? Se eu estivesse criando do zero, tá? Meu fermento é novo, do zero, aí tudo bem, bota lá um pouco mais de farinha integral nele e tal para fortalecer. Mas se é um fermento que você já tem, é um fermento branquinho, não coloca farinha integral nele não. Continua alimentando ele, tá? Com a farinha branca, pega uma isca dele e alimenta com a farinha integral ali na isca, um outro pote, né? Coloca um pouquinho de farinha integral, aí você vê se ele fortalece dessa forma. E aí você vai ter uma isca dele, aí você vai pegar uma isca dele, aí você vai transformar ele de novo em fermento branco. E aí quando ele ficar branco de novo, aí ele tá branquinho de novo, você vai lá e substitui o seu branco antigo, tá? Mas por quê? Porque isso é um processo que demora alguns dias, né? Então assim, sinceramente, não é só a farinha que faz o seu fermento ficar forte ou fraco, tá? A farinha é uma das coisas que faz o seu fermento ficar forte ou fraco. A gente tem outros fatores que afetam o fermento, então é importante você observar os outros também. Uso 6 panelas de ferro e os pães estão lindos. Compensa investir num forno tipo Hofco? Então, você tá perguntando uma pessoa que tem um Hofco, né? Então, olha só. Eu tenho um forno Hofco, adoro o Hofco, recomendo o Hofco, mas vai depender muito de você. Vai depender muito do que você quer fazer agora, dos investimentos que você está querendo fazer. O Hofco é um investimento alto. Se você já está tendo um retorno legal, se seus pães estão maravilhosos, você está fazendo eles na panela, 6 panelas cabem aí dentro do seu forno. Se o seu fermento, se o seu pão está crescendo muito bem no seu forno, se você tem espaço para botar 6 panelas, e se isso está legal para você, e se isso não atrapalha a sua produção, talvez não seja um momento de investir num Hofco. Mas se você chegar e falar, não, Ana, olha, deixa eu falar, eu não estou aguentando mais, porque isso está atrasando a minha produção, eu tenho que esperar, né? Se isso tá sendo um gargalo muito grande para você, aí eu acho que você pode investir num Hofco sim, tá? Aí eu recomendo que você converse com a galera da Tecmapan. A galera da Tecmapan vende o Hofco no Brasil e você pode falar que eu recomendei e tudo mais, mas o fato é que eles vão te ajudar a escolher qual o melhor forno para você, vão te dar lá as formas de pagamento e tudo mais, tá? Mas assim, não se prenda a isso. Eu, como empreendedora, eu vou aos poucos fazendo investimentos de acordo com a minha necessidade. E de acordo, assim, com o que tá sendo, ó, o maior gargalo. O que é gargalo, gente? Gargalo é isso aqui, ó. Tá? Gargalo é isso aqui, né? Tem uma garrafa e aí eu tenho o gargalo da garrafa. Quando o gargalo for o forno, você tá aí com uma produção gigante e o seu forno tá te atrapalhando, aí realmente você tem que comprar outro forno. Mas enquanto isso não acontecer, eu não compraria. A não ser que você fale, não, eu tenho um plano de negócio aqui, que é só começar a produzir que eu vou vender
E aí, beleza, você fala, beleza, então você vai fazer esse investimento que ele vai te proporcionar o quê? A alavancagem, ele vai te trazer dinheiro depois. Então investe e aí você vai ter um retorno mais rápido. Mas se você ainda não está nesse ponto, eu não investiria. Eu investi no meu ROF quando eu realmente precisei, não tinha mais condição. Senão eu não teria investido, tá? Qual a quantidade ideal de fermento para guardar na geladeira? Ótima pergunta. Olha só, quando você vai guardar o fermento natural na geladeira, é importante que você tenha uma quantidade um pouco maior de fermento no pote para ele não ressecar, para ele não ficar assim mofado, porque acontece quando você põe pouquinho. Eu gosto de colocar pelo menos 200 gramas de fermento no pote para guardar na geladeira por alguns dias. Se você vai guardar só hoje ali rapidinho e tirar, tudo bem não ter 200 gramas, mas se você vai guardar por uns dias, pelo menos 200 gramas, 200 a 250, 300 gramas, tá? Porque aí vai ter mais farinha, mais água, mais micro-organismos, o seu fermento vai ter alimento por muito tempo, ele não vai ressecar, não vai mofar, tá bom? Qual tipo de recheio você sugere para variar? Então, qual tipo de recheio você sugere para variar? Olha só, o mais legal do pão de fermentação natural é que você pode colocar o recheio que você quiser, né? Para fazer um pão mais nutritivo, um pão mais saboroso, um pão diferenciado, um pão que tem umas notas doces ou umas notas salgadas, né? Então, o tipo de recheio que eu recomendo para variar é o recheio que você gosta. Você pode colocar o que você quiser no seu pão, depois que você tiver conhecimento para isso. Então, vamos dizer que você já tem conhecimento para isso, você pode colocar queijos, frios, castanhas, grãos, sementes, chocolate. Você pode fazer pão que tem chá, né? Você pode pôr erva doce, você pode pôr alecrim, você pode pôr açafrão, você pode pôr legumes, batata doce, o que você quiser no seu pão. Você pode pôr Nutella, você pode pôr mel. Cara, você pode pôr o que você quiser, o céu é o limite, né? Então, qual o recheio que eu recomendo para você variar? O que você mais gostar. Mas para isso você precisa saber fazer pão, porque se você não souber e você ainda falar, vou fazer um pão recheado, e você não sabe fazer pão, seu pão vai ficar horrível, não vai ficar bom de jeito nenhum, porque o recheio vai afetar a estrutura da sua massa, ele vai afetar o tempo de assamento do seu pão, entende? Então tudo isso precisa ser considerado. Agora, o recheio que você, para variar, todos esses e mais outros que eu não falei aqui, você pode usar para variar. Até torresmo, gente. Torresmo você pode pôr no seu pão. Aí você fala, nossa senhora, mas torresmo não é saudável. Mas quem falou que você vai comer torresmo todo dia, toda hora? Tudo em equilíbrio. Então, pensa nisso. Quando você estiver fazendo um pão e colocar um recheio, o que eu quero para esse pão hoje? E outra coisa, né? Se você quiser também, você não precisa pôr recheio nenhum. Um dos pães que eu mais amo, na verdade talvez seja o que eu mais amo, é o pão que não tem recheio, mas que eu recheio com o que eu quiser. Eu coloco o recheio no meu pão. E aí eu faço um misto quente, faço uma brusqueta, passo alguma coisa. Eu amo pão com manteiga e mel, por exemplo. Para mim, é uma das melhores comidas da história, é pão com manteiga e mel. Então, não precisa também de rechear, mas você pode pôr o recheio que você quiser, tá? Você pode fazer um pão que tem, por exemplo, manjericão com chocolate branco. Olha que coisa fina, bonita, perfumada, maravilhosa. Você pode, né? Você pode fazer um pão que tem queijo e goiabada. O mineiro gosta muito, né? Você pode fazer um monte de tipo de pão, com um monte de recheio. Você pode fazer com cebola caramelizada. Nossa senhora, gente, dá pra fazer o que você quiser. Dá pra você colocar alho poró. Dá pra você colocar queijo grana padano no seu pão com cebolinha. Nossa, muita coisa boa. Tá bom? Adorei. Espero aí que você tenha uns ótimos dias. Beijo. Até a próxima aula. Tchau.